Olá a todos. Essa é a terceira parte de uma aula extra que eu estou dando para os meus alunos do curso de Introdução à Formação do Imaginário, mas que também vai aberta ao público interessado, também porque eu resolvi fazer dela uma espécie de FAQ, né? Ou seja, de resposta a perguntas que me são frequentemente feitas a respeito do tema com o qual eu trabalho, né, como professor e escritor, de certo modo, que é sobre educação da imaginação, formação do imaginário, as dificuldades com a leitura de literatura, com a arte em geral, e dentro desse contexto. Por conta disso, essa aula foi aberta e também subdividida em 3 partes, né? Cada uma delas recebeu um título, que dá conta mais ou menos do conjunto das perguntas ao qual eu estou dando algumas respostas, ou pelo menos esboçando algumas, e acredito espero que seja minimamente suficiente para pelo menos fazer com que as perguntas vão além dessas que já me chegam. Já foi possível fazer então esse apanhado e padronizar mais ou menos as respostas. Os 2 primeiros vídeos, para quem não assistiu, eu recomendo que assista, vai ficar mais fácil de entender o terceiro, mas de algum modo eles são independentes. Esse terceiro talvez mais do que o segundo, porque eu vou lidar aqui especificamente com uma das dimensões do imaginário, que é as imagens da nossa memória, que foi dentro do curso a parte que mais suscitou perguntas, indagações e aflições dos alunos, de algum modo, porque basicamente o que eu fiz no curso, só para contextualizar para quem não é aluno, foi, digamos assim, apenas despertar a atenção do aluno e, de certo modo, então, permitir uma tomada de consciência de que o que você tem na sua memória não deixa de ser imagens, tanto quanto aquelas que estão no seu imaginário. E, por essa razão, aquelas imagens que a gente costuma olhar para o nosso imaginário como vindo desde fora e como, por exemplo, as imagens de um livro de literatura que você leu ou de um filme que você assistiu e que, portanto, são imagens ficcionais, ou seja, aquilo não existiu, aquilo é uma possibilidade e que é guardado no seu imaginário como uma imagem, você verá então que as imagens da sua história de vida, do que está na sua memória, também são imagens tanto quanto aquelas. Contudo, você dá uma credibilidade muito maior para essas do que para aquela da literatura, do cinema e da arte em geral, pelo critério então do que seria existente, né, daquilo que existiu de fato, daquilo que você realmente viveu. Então, ao chamar a atenção para esse fato de que se trata de uma imagem, num segundo momento eu mostrei o quanto essa imagem, você também pode, ela não está simplesmente porque aquilo está guardado na sua memória, já traz carregado consigo a prova da sua veracidade, ou da sua correspondência com o fato que aconteceu. É comum nós nos enganarmos com o modo como nós guardamos as coisas na memória, o modo como nós os recordamos. Também é comum nós mentirmos para nós mesmos, ainda que nem percebamos muitas vezes, porque tem coisas que a gente não quer ver de perto, de alguma maneira. Ou seja, essas imagens elas podem ser tão ou mais ficcionais na memória, quanto aquelas da literatura, e do cinema e da arte em geral. O aspecto da credibilidade da arte é um outro problema que a gente trabalhou no curso, eu falei alguma coisa no vídeo anterior. Dessa aula, o que interessa são as imagens dessa memória. A maior parte das perguntas que me foram feitas no curso foram respondidas durante o curso mesmo. Então, quer dizer, aquelas dificuldades de, puxa, eu não me lembro direito, não sei contar a minha história, como é que então eu vou ter certeza da credibilidade da minha imagem, das imagens que eu tenho na memória? Todas essas perguntas foram respondidas no curso. Só para contextualizar, para quem não assistiu, o que me interessa mais aqui eu dei vários exemplos no curso, do quanto às vezes você dá uma certeza absoluta para aquela imagem na sua memória, acreditando que ela é o fato mesmo que aconteceu e não uma imagem dele, e o quanto às vezes pode acontecer de você descobrir que você estava enganado, que você dava absoluta certeza, de repente não era daquele jeito. Dei um exemplo bem claro disso no curso, que nos acompanhou durante todas as aulas, né? De uma pessoa que tinha uma imagem, não só ela achava que era de uma determinada maneira, mas aquela imagem era muito importante na história dela, né? De certo modo estruturava toda a história dela. E um belo dia ela descobriu que não tinha acontecido exatamente como ela guardava na memória, e aquilo desestruturou, né? A própria identidade, o senso de identidade dela, ela teve que recontar a história e reformar a sua memória. Enfim, isso foi trabalhado no curso, dei uma série de dicas, de onde você vai buscar o fundamento de certeza, etc. E tal. O que ficou faltando ali, e que eu quero dar nessa aula, nessa parte do vídeo pelo menos, de modo mais específico, que é uma pergunta que alguns alunos me fizeram, que é a relação entre das 3 dimensões que eu trabalhei, quer dizer, como lidar com a história pessoal e com a história mitológica, do mito, que de algum modo estrutura todo o imaginário em geral. Como é que você faz isso?
Tá? E é óbvio que eu não tenho como dar uma resposta suficiente aqui, e até por essa razão que tomei uma decisão de antecipar dos cursos que eu queria dar na sequência de introdução. Esse será o primeiro deles, né? No qual eu vou lidar justamente com esse aspecto de você contar a sua história e de uma maneira na qual essa história esteja então encaixada de algum modo com a história do mito, né? Só para mostrar como esse encaixe ele tem que se dar, no final das contas, ou por onde a coisa pode caminhar, no curso eu falei do quanto a nossa história, quando a gente vai contar a nossa história, ela pode perfeitamente virar um romance, né, um filme, alguma coisa assim. Por mais banal que seja a nossa história, dá para fazer um filme, dá para contar uma história, dá para escrever um livro. E quando nós usamos então essa comparação, essa analogia com um romance, por exemplo, um livro de história, você verá que existem ali 3 sujeitos, vamos chamar assim. Todo livro tem personagens, todo livro tem um narrador ou mais de um narrador, e todo livro foi escrito por algum autor. Uma das confusões mais comuns do pessoal que não tem muita familiaridade com literatura, não lê, não tem prática, é uma confusão entre o autor da história e o narrador dela. Não raro quando o narrador se dá em terceira pessoa, de modo onisciente, como se ele não estivesse na história. Então as pessoas dizem, o Machado de Assis usava muito o narrador, e que às vezes até se metia na história, as pessoas acham que é Machado de Assis que está falando ali na história. Pessoal, não é. O narrador também é um personagem criado pelo próprio autor da história. Essa confusão que é muito comum, e que num primeiro momento você pode colocar na causa da falta de hábito, da falta de prática, da má qualidade de ensino, etc. e tal, com relação à literatura, ele é só parte da resposta. Eu acho que o buraco é mais embaixo, e tem muito a ver também com o modo como nós contamos a nossa própria história. A confusão entre autor e narrador na nossa história também acontece com muita frequência, causando uma espécie de absolutização do narrador, como se ele fosse o autor da sua história, o autor do seu próprio destino. É fácil de arrebentar com isso, começando pelo começo da sua própria história. Se você pegar os primeiros anos da sua vida, você vai lembrar que você provavelmente não vai ter memória suficiente para contar uma história com uma certa cronologia. Você vai depender muito do que os outros te contam a respeito do que aconteceu na sua infância. Tem até uma curiosidade que aprendi há pouco tempo atrás, na Turquia, no turco, no dialeto turco, eles têm um tempo verbal para se referir a isso. Quer dizer, as histórias que alguém me contou a meu próprio respeito e que eu tenho que tomar como sendo minhas. Então o começo da sua história já é uma história que alguém te conta, né, muitas vezes. Mas mais do que isso, né, se você fosse o autor da sua história, você teria total condição de definir quando, onde nascer, em que família, com que língua, com que condição social, cultural, religiosa, etc. e tal. E nada disso a gente escolhe, né? Isso já nos vem dado no pacote, né? E se você vai contar a sua história, quer dizer, não faz nenhum sentido você se achar um autor da história na qual você não teve nenhuma liberdade de escolher o cenário e o tempo em que essa história vai se passar. Então, obviamente, você é forçado a reconhecer de que, bom, se eu não sou autor de tudo isso, ou tem outro autor, ou é um puro acaso, né? E o acaso, nesse caso, se torna o autor da história também. Então, no máximo, você é um coautor, né, nesse processo. A absolutização do narrador faz com que você tenda digamos assim, não digo a valorizar, mas a tentar olhar a sua história como se fosse um todo coerente, no qual tem ali um começo, um meio e fim, e você tem que compreender o significado dela, o que é que essa história significa, quem eu sou, para onde eu vou, etc. e tal. Esse começo a que eu me referi já é suficiente para você perceber que, se você quiser saber tudo sobre a sua história, se você quiser saber realmente quem você é, você vai precisar saber um pouco de uma história que não é sua. A história, por exemplo, dos seus pais, né? Eu vejo pouca gente, quando vai fazer sua autobiografia, etc. e tal, ter consciência, por exemplo, qual era o capítulo da história da vida dos pais quando nasceram. Quer dizer, vocês foram, por exemplo, a pessoa que não foi prevista, que nasceu por acaso, por acidente, aquele que foi ao contrário, que foi não só quisto, como foi difícil ter, os pais tiveram dificuldade para engravidar, isso já muda muita coisa. Qual era a idade dos pais, quais eram as dificuldades que enfrentavam ou se não enfrentavam. Não só dos pais, mas a questão social, local, cultural, etc. e tal. Tudo isso é muito decisivo na sua formação, muito decisivo na sua personalidade e, portanto, muito decisivo na sua história. A tendência de você absolutizar, vamos chamar assim, o narrador e o modo as coisas que acontecem com você, tende a torná-lo quase que como um protagonista
né, da sua própria história, e às vezes nós não somos protagonistas de maneira alguma. Durante boa parte da nossa vida, ao contrário, nós somos ali personagens de alguma outra história que às vezes a gente não tem a menor noção do que está acontecendo. E dessa história dentro de histórias, vamos chamar assim, é que aos poucos você vai percebendo que, de algum modo, ou idealmente falando, você entrou num capítulo da história humana em geral. Né? E não é difícil, então, você, por esses saltos, vamos chamar assim, conseguir se encaixar de alguma maneira dentro de um contexto mitológico, no qual a história que se conta no mito é de um princípio de tudo e, de algum modo, do fim de tudo. No caso da civilização ocidental, a gente pode colocar num único conjunto de livros, que é o que é a Bíblia, propriamente dito, onde você tem o Gênesis e o Apocalipse, o começo e o fim. Tá? De uma história que está sendo contada, que continua sendo contada e na qual eu me encaixo. Então, se eu sou um cristão, a minha história de vida, de maneira alguma, é desvinculada dessa história maior e mais ampla. O quanto eu conhecer dessa história vai fazer com que eu consiga contar melhor a minha própria história. Quanto mais eu conhecer dessa história, menos eu vou me transformar num autor dela. Né? Em alguns momentos eu serei coautor, mas a maior parte das vezes nem isso. Tá? Então existe uma série de problemas de toda aquela fragmentação dos mitos, dos valores a que eu me referi no curso, que levam a digamos assim, a um encapsulamento da nossa história, desconectada muitas vezes da história dos pais, da família, do país, etc, etc, e que faz com que a nossa história se torne uma espécie de mistério para nós mesmos. Né? E por um efeito até colateral, faz com que você acabe precisando ter que dar uma credibilidade absolutamente fundamental e a verdade das verdades para aquilo que te aconteceu. Né? Então, muitas vezes, muitos dos alunos que eu percebi que tinham dificuldades ali, que se sentiam muito inseguros com relação às imagens da sua memória, decorre muito do fato de que, no fundo, você só tem isso. Você só tem as imagens do que te aconteceu. E mais nada. Né? E tirando aquilo é como se você perdesse completamente o seu senso de orientação. Quer dizer, você não sabe mais quem é, onde está e como se orientar nisso tudo. Né? Eu acredito que tudo isso eu tratei muito no curso. Né? O que me interessa aqui desse processo de contar a própria história, não no sentido de você se colocar como um dono do seu destino, porque você não é dono do seu destino. A briga que vamos dizer assim que você vai ter, até mesmo como narrador, quer dizer, o narrador ele é muito mais um sujeito que está descobrindo a história enquanto conta e não um dono dessa história. Então posso dar N exemplos aqui, né, de pessoas que acham que coisas que aconteceram na infância, como ele não tinha ainda uma consciência suficiente, vamos dizer assim, ele acha que aquilo foi muito mais espontâneo, muito mais autêntico na infância, ele tende a achar que quando é mais velho, na adolescência, juventude, maturidade, ele já tende a achar que tem sempre uma razão por trás daquilo que acontece. Então, dá um exemplo banal. O sujeito tem foi uma espécie de... Quando criança era o chefe da turma, né, das crianças, tinha um negócio de líder, de se impor, de ser o primeiro da turma, etc. e tal. E, digamos, na adolescência, ele continua sendo a mesma coisa, mas daí porque ele quer. Né? Ele quer ser o capitão do time da escola, quer ser o band leader, quer ser o presidente do Grêmio Estudantil, qualquer coisa que o valha. Ele tem que estar no primeiro lugar, ele tem que ser meio chefe, tem que ser meio que o líder daquilo. Então eu já vi várias vezes, né? Já tive vários alunos e vejo sempre a mesma coisa. A tendência é achar que quando criança aquilo revela para ele uma autenticidade a respeito do seu próprio ser, daquilo que ele deve ser. Quando é adolescência e tudo mais, ele já tende a ver que não, já é vaidade, já tem alguma outra coisa ali por trás. E eu sempre pergunto a mesma coisa. Eu falo assim, mas por que você acha que quando criança você não pode ser tão, entre aspas, babaca quanto na adolescência ou na juventude? Por que você está achando que criança é tão inocente assim? Nem sempre. Quer dizer, a parte de vaidade, a parte entortada já está lidado também desde o começo. Tá? E normalmente quando eu faço essas perguntas e de algum modo eu desestabilizo o narrador da história, é onde o aluno se sente muito perdido. Né? Porque ele não tem outro fundamento que não em si mesmo. Ele não tem outro fundamento a se agarrar, senão o seu próprio modo de contar a sua história a si mesmo. Né? E quem assistiu, quem fez o curso vai saber que no final das contas o porquê que isso acaba dando no tal do cartesianismo, né? Do penso logo existo. Quer dizer, mais do que o que significa o penso logo existo, tem a credibilidade, a autoridade vai estar dada no eu que pensa e não em qualquer outra coisa. Isso acaba acontecendo no modo como nós contamos a nossa própria história. Tá? Então,
essa é um princípio de resposta para os alunos que fizeram isso. Quer dizer, como que a minha história pessoal se liga com aquela história do mito que parece tão distante. Né? Na verdade, não é. Né? A sua história está encaixada ali dentro, com um capítulozinho dela, às vezes absolutamente irrelevante para a história do mito como um todo, e a sua história só ganha alguma relevância à luz do mito e não o contrário. Por conta disso, aqui, como eu já adiantei, eu decidi fazer o primeiro curso depois desse introdutório, vai ser justamente sobre contar a sua história à luz do mito, vamos chamar assim. Mais propriamente o mito cristão. Nos próximos dias eu dou mais detalhes, como vai ser, como não vai ser, porque eu estou ainda elaborando a coisa. Tá? Se dessas perguntas que eu respondi, eu tentei responder, surgirem outras, é óbvio que fiquem inteiramente à vontade para me fazer perguntas pelos canais aí, de praxe dos alunos. Tem o próprio site do Instituto Isidoro de Sevilha, tem o e-mail que eu passei. Os demais me encontram onde sempre me encontraram, pelas redes sociais da vida por aí, e no meu site também, franciscoscorsim.com, onde tem também os meios de contato. Espero que tenha sido de alguma ajuda essas aulas. Agradeço aos meus alunos que me acompanharam até aqui, principalmente pelas perguntas e pelo feedback que me deram, os comentários que fizeram, todos muito, muito preciosos para o meu trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima.